agora a gente fala sobre saúde ainda. Muitas vezes pacientes não sabem como devem proceder quando um plano de saúde ou até o SUS se negam a prestar algum serviço. Quais são esses direitos e o que determina a lei para cada caso? O que se pode exigir do plano de saúde? Para falar com a gente sobre isso, recebemos aqui o advogado especialista em direito à saúde, doutor Luciano Correia Bueno Brandão. Doutor Luciano, seja bem-vindo ao Link Record. Obrigada pela participação. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Começando pela procura a um plano de saúde. Quais são os pontos que o consumidor deve se manter atento para não cair numa cilada? O plano de saúde hoje, em torno de 50 milhões de brasileiros têm plano de saúde, né? E o número de reclamações que envolvem os convênios, ele vem aumentando ano a ano. Isso é muito importante deixar em destaque, né? Os levantamentos feitos pelos órgãos de defesa do consumidor, pelos próprios tribunais dos estados, apontam que a cada ano cerca de 30% aumentam o número de reclamações, né? Hoje a situação de quem precisa encontrar um plano de saúde, ela não é muito fácil, né? Os valores cobrados são muito altos, as empresas onde o funcionário muitas vezes ele tem um plano de saúde através da empresa, normalmente ele encontra alguma dificuldade para manter esse plano quando ele é demitido e por conta do aumento das demissões, né, por conta da situação financeira do país, tem muita gente perdendo o emprego e eventualmente encontra dificuldade para manter os planos de saúde. Então a situação não é fácil, né? A gente falou aí da questão da segurança pública, crise política, a saúde também, ela infelizmente não fica muito atrás não, tanto na esfera pública, no SUS, quanto na esfera privada também. E tem alguns pontos que a pessoa deve realmente analisar de um plano oferecido para o outro para tentar evitar alguma armadilha? O plano que oferece o maior tipo de proteção para o consumidor, para o paciente, são os planos individuais ou familiares, né? O grande problema é que hoje a maioria dos convênios não comercializam mais os planos individuais. A legislação que regula os planos de saúde, ela garante o maior tipo de proteção justamente dentro desses planos que hoje praticamente não são mais comercializados. Os planos que hoje normalmente se encontram no mercado são os planos coletivos, que são aqueles das empresas, ou eventualmente os coletivos por adesão de órgãos de classe, sindicato, quando a pessoa tem ali algum órgão profissional, ela eventualmente faz aquela contratação. O mais importante para quem pensa em contratar um plano de saúde é, primeiro, sempre verificar a rede credenciada, se aquela rede atende adequadamente às necessidades daquele futuro paciente, daquele consumidor que pretende contratar o plano. Fazer um histórico, um levantamento dos reajustes, o índice de reajustes que foi aplicado nos últimos anos, para ela verificar se essa operadora ela costuma aplicar reajustes dentro daquilo que seja considerado razoável, até para não ter problemas mais para frente. Onde que a pessoa encontra esse tipo de informação? Junto ao site da ANS, a ANS traz um histórico de todos os aumentos das operadoras, né? E junto à própria operadora. Quando a pessoa vai contratar um plano, ela pode requisitar esse tipo de informação justamente para não ser surpreendida no momento de necessidade. As regras para os planos de saúde também valem para o SUS? O SUS é um plano de saúde, pode ser considerado também? O sistema público de saúde, ele trabalha de forma complementar em conjunto com os planos de saúde privados. São sistemas diferentes, né, mas que se interrelacionam, né? O SUS, ele se estende a qualquer tipo de cidadão. Todo mundo tem direito de, em caso de necessidade, ser atendido pelo SUS, independentemente de ter um plano de saúde ou não. Quem tem a possibilidade de contratar um plano de saúde, existe uma legislação específica que regula os usuários, os beneficiários de um plano de saúde, inclusive se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Mas, de maneira geral, todo mundo tem direito de ser atendido pelo SUS em caso de necessidade, sim. O senhor falou, no caso de desemprego, muitas pessoas acabam com dificuldades para manter e bancar o plano de saúde. No momento que a empresa demite, ela é obrigada a pelo menos oferecer esse plano de saúde por mais algum tempo? Muitas pessoas têm aí familiares dependentes do plano. Como é que funciona essa parte na legislação, doutor? A legislação ela trata especificamente da questão do ex-empregado que foi demitido sem justa causa, né? Então, a lei prevê que, no caso de uma demissão sem justa causa, o ex-funcionário ele pode manter o plano de saúde após o seu desligamento da empresa pelo período de até 1/3 do tempo que ele trabalhou na empresa, sendo que o período mínimo é de 6 meses e o máximo é de 24 meses. Então, ele foi desligado, ele tem direito a estender o plano
empresarial e a condição que a lei exige dentro desse período de 6 meses a 24 meses é que ele assuma o pagamento integral do valor da mensalidade. Então, aquele valor que era subsidiado pelo empregador, ele tem que assumir integralmente o pagamento das mensalidades. Normalmente vale a pena, vai ficar mais em conta. Vale a pena, é mais barato do que se ele for, por exemplo, contratar um plano individual, familiar, que normalmente realmente é mais caro, né? Mas a lei prevê justamente para que naquele momento delicado, quando uma pessoa perde o emprego, ela possa manter o plano ali para que possa, inclusive, em alguns casos, o próprio ex-empregado, até algum dependente, ele tem ali, faz algum tratamento médico, às vezes tem gente internada, ele não pode simplesmente de um dia para o outro ficar sem plano de saúde. Doutor, em caso da pessoa se sentir lesada como consumidora, a quem recorrer? Como cobrar os direitos do cidadão? Como eu apontei antes, o número de reclamações envolvendo os planos de saúde, ela aumenta muito a cada ano, né? Os abusos, eles são efetivamente praticados nas mais variadas questões, negativas de internação, de coberturas de cirurgias, de exames, de consultas, medicamentos, os próprios aumentos que ocorrem anualmente ou por mudança de faixa etária. Então, a orientação que se faz é que sempre que o paciente, ele de alguma maneira se sentir lesado por conta de uma negativa ou de um aumento que ele considera indevido, ele procure consultar um órgão de defesa do consumidor, a Defensoria Pública ou eventualmente até um advogado para se orientar e eventualmente discutir os seus direitos. Tá ótimo, doutor. Nós conversamos aqui então com o doutor Luciano Bueno, advogado especialista em Direito à Saúde. Obrigada, seja sempre bem-vindo aqui ao Link Record News. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Bom dia. doutor. Até logo. Até a próxima.